criando vida de uma maneira muito estranha. 23 de maio de 2019. Theodor von Karman era um engenheiro húngaro-americano e físico nas áreas de aeronáutica e astronáutica, e responsável por inúmeros avanços importantes na aerodinâmica. Preocupado com o aumento do fascismo e do nazismo na Europa, von Karman aceitou em 1930 a direção do Guggenheim Aeronautical Laboratory no California Institute of Technology. Emigrou para viver nos Estados Unidos e em 1936 fundou a Aerojet com Frank Moline e Jack Parsons. Desenvolvimentos nazistas em foguetes durante a Segunda Guerra Mundial encorajou os militares dos Estados Unidos a olhar para o potencial uso de foguetes na guerra, uma questão em que von Karman desempenhou um papel significativo. Por exemplo, durante a parte inicial de 1943, Theodor von Karman em 1946, depois que as hostilidades foram mais Hitler e seus comparsas estavam firmemente derrotados, von Karman tornou-se o primeiro presidente do grupo consultivo científico, que estudou tecnologias aeronáuticas para as forças aéreas do Exército dos Estados Unidos. Ele também ajudou a fundar a GAD, o Grupo de Supervisão Aerodinâmica Pesquisa NATO, o Conselho Internacional das Ciências Aeronáuticas, a Academia Internacional de Astronáutica, e do Instituto Karman von Paradinâmica de Fluidos, em Bruxelas. Na idade de 81, von Karman recebeu a primeira Medalha Nacional de Ciência, concedido em uma cerimônia na Casa Branca pelo presidente John F. Kennedy. Ele foi reconhecido especificamente para a sua liderança na ciência e engenharia básica para a aeronáutica, para seu ensino eficaz e contribuições relacionados em muitos campos da mecânica. Talvez o mais surpreendente de tudo, von Karman reivindicou até dia de sua morte que um antepassado seu, um rabino Judah Leib ben Bezalel de Praga, tinha conseguido criar um golem, um ser humano artificial ser dotado de vida, de acordo com o folclore hebraico. Um golem, essencialmente, é uma animação que está sendo criada inteiramente da matéria inanimada. Nas páginas da Bíblia, a palavra é usada para se referir a uma figura embrionária ou incompleto. As primeiras histórias de golems datam de judaísmo antigo. Por exemplo, Adão é descrito no Talmud como sendo inicialmente criado como um golem quando seu pó foi amassado em um pedaço disforme como Adão. Todos os golems são disse a ser modelado a partir do barro. Em muitos contos do golem está inscrito com a magia, ou religioso, palavras que assegurar que ela permaneça animado. Escrevendo um dos nomes de Deus na sua testa, colocando um pedaço de papel em sua boca, ou inscrevendo certos termos em seu corpo, são todas as formas e meios para incutir e continuar a vida de um golem. Outra forma de ativar a criatura é escrevendo um encantamento específico usando o sangue do proprietário em pergaminho de bezerro, e depois colocando-o dentro da boca do golem. Por outro lado, a remoção do pergaminho é dito para desativar a criação. Quanto ao conto do rabino Judah Leib ben Bezalel, deve-se notar que muitos estudiosos que têm estudado a controvérsia golem estão convencidos de que a história do 16º século rabino-chefe de Praga é apenas uma peça divertida do folclore judaico. No entanto, é digno de exame. Segundo a lenda, sob Rudolf II, sacro imperador romano que governou de 1576 a 1612, os judeus em Praga estavam a ser expulsos da cidade ou totalmente abatidos. Em um esforço para tentar pagar à comunidade judaica alguma proteção, o rabino construiu o golem de barro retirado das margens do rio Vltava e, posteriormente, conseguiu trazê-lo à vida através de rituais arcaicos e encantamentos hebraicos antigos. Como o golem cresceu, tornou-se cada vez mais violento. Uma reprodução de praga do golem. O imperador supostamente pediu Rabino Leib para destruir o golem, prometendo em troca de parar a perseguição dos judeus. O rabino concordou e rapidamente desativada a sua criação, esfregando a primeira letra da palavra Emet, verdade ou realidade, da testa da criatura e deixando a palavra hebraica conheceu, que significa morte. O imperador entendido, no entanto, que o corpo do golem, armazenados no sótão da antiga nova sinagoga em Praga, poderia ser rapidamente restaurada à vida novamente se ele nunca foi necessário.
Assim, a lenda diz, o corpo de Golem do Rabino Loev ainda encontra-se em sótão da sinagoga para o dia de hoje, esperando o momento em que será novamente convocado para continuar o trabalho de seu criador morto há muito tempo. Há rumores de que, no dia em que ele morreu, o cientista de foguetes e ocultista Jack Parsons tentativas de criar vida na moda Golem Leak. Cineasta Renate Brooks, que era um conhecido de Marjorie Elizabeth Cameron, disse em Nat Redland The Occult Explosion: tenho todas as razões para acreditar que Jack Parsons estava trabalhando em algumas experiências muito estranhas, tentando criar o que os antigos alquimistas chamaram homúnculo, um homem artificial pequeno com poderes mágicos. Eu acho que isso é o que ele estava trabalhando. Quando o acidente aconteceu, antigos alquimistas teve vários métodos de trazer esses humanoides diminutos para a vida. Um envolveu a mandrágora. Crença popular secular sustenta que a planta mandrágora cresceu em um terreno onde sêmen ejaculado por homens enforcados tinha caído no chão, e, como resultado, suas raízes vagamente se assemelham aos de um ser humano. Para garantir uma criação bem-sucedida do homúnculo, a raiz é para ser escolhido antes do amanhecer em uma manhã de sexta-feira por um cão preto, em seguida, lavados e alimentados com leite ou mel e, em algumas prescrições, sangue. Outro método, citado pelo Dr. David Christianos na Universidade de Gießen durante o 18º século, foi tomar um ovo posto por uma galinha preta, picar um pequeno buraco através de sua casca, substitui uma porção tamanho de feijão da clara de ovo com sêmen humano, selar a abertura com pergaminho virgem, e enterrar o ovo no esterco no primeiro dia do ciclo lunar março. Os antigos ensinamentos sugeriu que um humanoide em miniatura iria surgir a partir do ovo depois de 30 dias e, em troca, ajudar e proteger seu criador para uma dieta constante de sementes de lavanda e minhocas. Que curioso que tanto Parsons e von Karman, de forma rotunda, tinha ligações com histórias de formas de vida fabricados, e no caso de Parsons, até mesmo para um homem artificial pequeno com poderes mágicos.